Bem-vindos ao canal, meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre o livro Amor e Lixo, de Ivan Klima. É um escritor tcheco. Aqui a gente tem um personagem que também é um escritor. Há uma referência muito vaga ao nome desse personagem logo no início da obra, ela não aparece mais, mas não fica nem muito claro exatamente se é exatamente esse o nome dele. Então, assim, é um nome vietnamita, quase impronunciável para a gente. Enfim, esse personagem ele também é um escritor. Ele é um escritor, inclusive, que está fazendo um estudo sobre Kafka, né? E ele faz aqui várias avaliações sobre Kafka, avaliações que eu achei bastante diferente, bastante interessante. Muito interessante mesmo essas análises que ele faz da biografia de Kafka e das obras de Kafka. Achei muito interessante. Achei, assim, inclusive diferente do que eu já tinha lido sobre Kafka. Mas, enfim, eu acredito que essa névoa a respeito do nome do personagem esteja um pouco ligado a essa questão kafkiana aqui para o autor. Mas, enfim, logo no início, ele procura emprego num grupo de garis, de varredores de rua. Ele procura esse emprego porque ele quer pesquisar para uma futura obra, ele quer fazer uma pesquisa, ele quer se aprofundar nesse universo, nesse mundo dos varredores de rua, para que ele crie um personagem convincente. Ele é muito bem casado, tem uma vida de um razoável sucesso, com alguns problemas, porque ele vive na Tchecoslováquia da cortina de ferro ainda. Então ele tem alguns problemas. Talvez o fato dele se referir a essa pesquisa do personagem e de viver entre os varredores de rua se dê a vários casos reais de pessoas que perdiam a boa vontade do regime, a boa vontade do partido, e tinham, inclusive, que trocar de profissão, tinham que viver em condições mais duras por ter perdido a boa graça do partido, a boa vontade do partido e do regime. Mas ele aqui, ele cita alguns problemas, mas não diz que está fazendo isso em função de ter perdido a boa vontade do partido. Enfim, ele faz uma comparação aqui entre limpeza espiritual e limpeza material. Diz que a humanidade valoriza muito a limpeza espiritual e os representantes dessa limpeza, mas não valorizam os representantes da limpeza espiritual, material, no caso. Haveria um certo desprezo por essa profissão. Ele constrói personagens muito interessantes aqui, todos trágicos, todos trágicos. Há uma dor muito grande nessa obra. Eu quero falar para vocês assim que esse livro ele me tocou profundamente. Ele é muito profundo, ele é muito intenso, ele é muito trágico à sua maneira, ele é muito trágico, é muito interessante, é muito diferente a maneira que ele escreve, são capítulos longos, são poucos capítulos aqui, os capítulos são muito longos, e ele vai aqui alternando na sua narrativa. Ele passa de um momento para outro assim sem avisar. De repente ele está relembrando alguma coisa que aconteceu e logo a seguir ele já está nos contando algo que está acontecendo. Então, assim, ele tem esse estilo um pouco diferente, mas que eu gostei muito. Esse escritor, ele é casado, tem filhos, mas está num caso de amor, assim, de uma paixão intensa, uma paixão aqui de meia idade, mas uma paixão muito intensa com uma outra mulher. Né? E isso traz alguns problemas, traz muitos problemas, né? Traz muitos problemas, inclusive uma culpa muito grande que ele carrega por isso.
A relação dele com essa amante não é uma relação tranquila, é uma relação, a intensidade da relação traz também aqui uma ambiguidade de sensações, de sentimentos. A mulher, essa amante, ela tem algumas complicações. É um caso bastante assim, bastante liberal até, num certo sentido, porque o marido sabe e ela não esconde isso do próprio marido. Então, algo um pouco diferente, talvez moderno demais até. Ele mesmo se surpreende com isso, ele mesmo se surpreende. A mulher dele também é bastante compreensiva, porque ele acaba contando esse caso para a própria mulher. Mas, enfim, o livro é marcado aqui por uma discussão entre a perda da alma, a perda da alma que traz um vazio muito grande, por isso uma necessidade do lixo. Muitas pessoas se apegam ao lixo aqui, que é bastante simbólica essa expressão, porque ele diz que, na verdade, tudo vira lixo, mas esse vazio da alma, as pessoas buscam preencher esse vazio de várias formas. Uma delas é a relação com a produção de lixo e com o acúmulo de lixo. E ele vai citar até um caso muito específico aqui de uma acumuladora que ele conhece. Mas, enfim, o que ele parece dizer para a gente, é que para as pessoas normais existem muitas feridas em seus relacionamentos pessoais. Os relacionamentos pessoais, eles trazem muitas feridas que vão se acumulando ao longo do tempo. E essas feridas, elas ficam presas no tempo, por isso que elas não podem ser curadas. Elas podem ser esquecidas, mas não curadas, porque elas ficaram presas no passado. Então não tem como você curar essa ferida. Não tem como você atingir essa ferida para fazer algum efeito sobre ela, porque ela ficou presa no passado. E o grande problema, segundo ele, do ser humano, é como lidar com essas feridas sem acabar sendo completamente destruído por elas. Essa é uma discussão que ele faz aqui. É bastante poético o livro, é bastante poético. Achei bastante doloroso. Ele faz várias referências aqui, culturais, várias referências eruditas, várias referências que se a gente não conhece a passagem, a gente não sabe do que ele está falando. Tem uma frase que ele usa aqui para se descrever como alguém que se deixou prender à rocha, mas nem levou o fogo para os homens. No caso, ele está fazendo uma referência a Prometeu aqui, assim, isso só para citar um caso. E ele faz também muitas referências a conhecimentos antropológicos sobre a religião, sobre o sacrifício, sobre a ideia de purificação nesses sacrifícios, o quanto se sacrificava uma vítima para que se obtivesse a purificação. E ele fala que esses sacrifícios continuam acontecendo, só que de forma diferente. Os sacrifícios acontecem de forma diferente, mas eles continuam acontecendo. Tá? Mas, enfim, é um livro interessante, é um estilo diferente, é um livro profundo, de certa forma um livro doloroso e trágico, e o melhor de tudo, é um livro extremamente barato, se vocês conseguirem encontrar no sebo. Então, acho que, assim, é uma leitura que eu recomendo, que eu gostei muito, que me tocou muito essa leitura. É uma leitura que me tocou profundamente e que, é claro, nem todos vão gostar. Tá? Mas, enfim, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.